Nas areias do tempo, oculto sob séculos de dogma e esquecimento, existe um relato que desafia a compreensão convencional da história humana e das origens do mal. Para entender o destino final da humanidade, aquilo que chamamos de fim dos tempos, é imperativo retornar ao início. Não apenas à criação do homem, mas ao momento exato em que a ordem cósmica foi violada por aqueles que tinham a responsabilidade de protegê-la. Este não é um conto sobre a falha humana, mas sobre uma transgressão celestial que alterou o DNA da própria realidade. Estamos falando do livro de Enoque, um texto reverenciado na antiguidade, preservado na Etiópia e redescoberto entre os manuscritos do Mar Morto, que lança uma luz inquietante sobre os dias que antecederam o grande dilúvio. A narrativa oficial muitas vezes resume este período em poucas linhas, mencionando que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra, mas Enoque nos oferece a causa raiz, a infecção original que metastatizou no coração da civilização pré-diluviana. Tudo começa com os sentinelas. No texto hebraico, eles são chamados de Irim, os vigilantes. Eram seres angélicos de alta hierarquia, designados não para interferir, mas para observar o desenvolvimento da humanidade incipiente. Eram os guardiões da ordem, testemunhas silenciosas da criação. No entanto, o relato de Enoque descreve um evento cataclísmico que não ocorreu no plano físico, mas começou nas esferas espirituais e desceu, literalmente, sobre a geografia terrestre. 200 desses anjos, liderados por uma entidade chamada Semiasa, desceram sobre o cume do Monte Hermon. A escolha do local não é acidental. A etimologia de Hermon remete a anátema, proibido ou consagrado para a destruição. Ali no topo daquela montanha, sob o manto das estrelas que eles um dia governaram, esses seres firmaram um pacto sombrio. Eles sabiam que o que estavam prestes a fazer era uma violação imperdoável da lei divina, um pecado capital que mudaria sua natureza eterna. Semiasa, temendo a retaliação solitária, exigiu que todos fizessem um juramento, amarrando-se uns aos outros por meio de maldições mútuas, garantindo que nenhum deles recuasse do plano de descer e tomar para si as filhas dos homens. O que motivou essa descida não foi apenas a luxúria. Embora o texto mencione que eles viram que as filhas dos homens eram formosas, havia algo mais profundo, uma vontade de usurpar o papel de criadores, de misturar o sublime com o profano, de estender sua própria semente em um domínio que não lhes pertencia. Esta união antinatural entre o divino e o mortal, entre o espírito eterno e a carne perecível, é o ponto de inflexão da história antiga. Ao tomarem mulheres humanas como esposas, os sentinelas quebraram a barreira das espécies, violando a lei de que cada criatura deve se reproduzir segundo a sua espécie. O resultado dessa união biológica e espiritual foi o nascimento dos Nefilim. A palavra Nefilim, frequentemente traduzida como gigantes, carrega um significado muito mais sinistro: aqueles que caíram ou aqueles que fazem cair. Eles não eram apenas homens altos, eram aberrações genéticas, híbridos de poder imensurável e apetite insaciável. A descrição que Enoque faz dos Nefilim evoca uma era de terror absoluto. Estes seres cresceram e dominaram a terra, consumindo todo o trabalho e a produção dos homens. Quando a agricultura e a caça humana já não eram suficientes para sustentar a fome voraz desses semideuses, eles se voltaram contra a própria humanidade. Imagine o cenário de uma civilização antiga, onde os governantes e tiranos não são apenas homens cruéis, mas entidades com força sobrenatural, devorando literalmente seus súditos. O texto é gráfico ao descrever que eles começaram a pecar contra os pássaros, os animais selvagens, os répteis e os peixes, e a devorar a carne uns dos outros, e a beber o sangue. Isso sugere não apenas canibalismo, mas uma corrupção total da cadeia alimentar e da biologia terrestre, possivelmente indicando experimentos genéticos ou a criação de quimeras, monstros que a mitologia grega e suméria mais tarde recordariam como lendas.
mas que para Enoque eram fatos históricos aterrorizantes. Entretanto, a corrupção trazida pelos sentinelas não foi apenas biológica, foi intelectual e tecnológica. Este é um dos aspectos mais fascinantes e perturbadores das profecias de Enoque. A queda da humanidade não se deu apenas pela violência, mas pela revelação prematura e proibida de conhecimentos celestiais. Os anjos caídos funcionaram como prometeiros sombrios, trazendo segredos eternos que eram preservados no céu e ensinando-os aos homens. Cada líder dos sentinelas ensinou uma disciplina específica, acelerando a civilização humana, muito além de sua capacidade moral de gerenciar tal poder. Azazel, um dos líderes mais proeminentes da rebelião, ensinou aos homens a arte da guerra. Ele revelou como forjar espadas, facas, escudos e couraças. Antes disso, a violência humana poderia ser brutal, mas era limitada. Com a metalurgia bélica ensinada por Azazel, a guerra tornou-se industrializada, sistemática e devastadora. O derramamento de sangue atingiu proporções nunca vistas, e a terra foi profanada pela morte em massa. Mas Azazel não parou na guerra. Ele também ensinou os segredos da vaidade e da sedução. O uso de espelhos, pulseiras, ornamentos, o uso de pintura, o embelezamento das pálpebras e o uso de todos os tipos de pedras preciosas e tinturas. Pode parecer trivial comparar maquiagem com espadas, mas no contexto de Enoque, ambos serviam ao mesmo propósito: a alteração da realidade criada por Deus, a exaltação do ego e a indução à luxúria e à disputa. Outros anjos trouxeram conhecimentos ainda mais arcanos. Semiasa ensinou encantamentos e o corte de raízes, fundando a feitiçaria e a farmacopeia usada para fins mágicos. Armaros ensinou a resolução de encantamentos, criando um ciclo de maldição e contra-maldição. Baraquijal ensinou a astrologia. Cocabiel, o conhecimento das constelações. Ezequiel, o conhecimento das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Shamsiel, os sinais do sol. E Sariel, o curso da lua. O que vemos aqui é a fundação das ciências proibidas. A humanidade, que deveria viver em simplicidade e dependência de Deus, foi subitamente inundada com conhecimentos avançados de astronomia, meteorologia, botânica e metalurgia, mas desprovida da sabedoria ética para usá-los. Foi uma explosão tecnológica ilegítima. A sociedade pré-diluviana tornou-se, assim, uma civilização de alta complexidade, grande poder e profunda impiedade. Os homens tornaram-se mestres em manipular a matéria e o espírito, guiados por instrutores caídos que desejavam moldar a humanidade à sua própria imagem distorcida. A terra estava cheia de sangue e injustiça. O conhecimento não libertou o homem. Ele o escravizou a rituais, guerras e obsessões. As vozes dos homens mortos clamavam desde a terra até os portões do céu, uma cacofonia de sofrimento causada pela tirania dos Nefilim e pela depravação dos ensinamentos dos sentinelas. Neste cenário de caos, surge a figura de Enoque. Ele é descrito como um escriba da justiça, um homem que, ao contrário de seus contemporâneos, manteve um caminhar íntimo com o Criador. A posição de Enoque é única. Enquanto os anjos caídos desciam para se tornarem como homens, Enoque, um homem, foi elevado para conviver com os anjos fiéis. Ele se torna o intermediário, o mensageiro entre o tribunal divino e os rebeldes presos na terra. É uma ironia suprema que um mortal tenha que entregar a sentença de julgamento a seres imortais. Enoque relata suas visões oníricas, viagens astrais onde lhe é mostrada a verdadeira extensão da tragédia. Ele vê a Terra não apenas como um lugar físico, mas como um organismo vivo que grita contra a opressão. A natureza gemia sob o peso da corrupção genética e moral. A narrativa detalha que os arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel olharam do céu e viram o sangue abundante que era derramado na terra e toda a iniquidade que era forjada sobre ela. Eles ouviram o clamor das almas dos homens
e levaram a causa diante do trono de glória. A resposta divina à situação dos sentinelas e seus filhos híbridos é severa e definitiva, marcando o prelúdio do dilúvio. O Altíssimo declara que toda a terra seria destruída, não por capricho, mas como uma necessidade de saneamento cósmico. A infecção dos Néfilim ameaçava a própria viabilidade da vida na Terra e, teologicamente falando, ameaçava a linhagem pura, da qual viria a redenção futura. Se a genética humana fosse totalmente corrompida pela semente dos anjos, a humanidade deixaria de ser humana, tornando-se uma raça híbrida irrevelável. Enoque é então enviado em uma missão aterrorizante: confrontar os sentinelas. Ele se aproxima de Azazel e dos outros, que a essa altura já percebiam o erro fatal que haviam cometido, mas eram incapazes de arrependimento genuíno, presos em seu orgulho e corrupção. Eles pedem a Enoque que escreva uma petição em seu favor, implorando perdão ao Senhor dos Espíritos. Imagine a cena. Seres de luz e fogo, outrora habitantes das alturas celestiais, agora tremendo de medo, pedindo a um mero mortal que interceda por eles. Enoque escreve a petição e se retira para ler e orar nas águas de Dan, na terra de Dan, ao sul do lado oeste do Hermon. Ele adormece e recebe a resposta em uma visão. A resposta é devastadora. Não haverá paz para vós. Um grande julgamento saiu contra vós. Vós não tereis misericórdia, nem pedido concedido. A sentença decretada é dupla. Primeiro, eles seriam forçados a testemunhar a destruição de seus amados filhos. Deus incitaria os Nefilim uns contra os outros, numa guerra civil de extermínio mútuo. Os gigantes, esses titãs que aterrorizavam a humanidade, destruiriam a si mesmos em batalhas colossais, enquanto seus pais angélicos assistiam impotentes. Em segundo lugar, os próprios sentinelas seriam aprisionados. O arcanjo Rafael recebe a ordem de prender Azazel de mãos e pés e lançá-lo na escuridão, abrir o deserto que está em Dudael e lançá-lo ali. Pedras ásperas e pontiagudas são colocadas sobre ele, e a escuridão o cobre para que ele não veja a luz, aguardando o grande dia do julgamento final para ser lançado no fogo. Aos outros, liderados por Semiasa, o destino foi semelhante, amarrados sob as colinas da terra por 70 gerações. Este período, a Era dos Sentinelas, define a base de todo o entendimento esotérico e profético do livro de Enoque. Ele estabelece a premissa de que o mal no mundo não é apenas uma falha social, mas uma invasão externa, uma conspiração espiritual que utilizou tecnologia e biologia para desfigurar a imagem de Deus no homem. As mitologias de todo o mundo, os deuses do Olimpo, os Anunnaki da Suméria, os titãs, os heróis de renome da antiguidade, podem ser, na verdade, a memória cultural distorcida desses eventos reais descritos por Enoque. Aqueles que o mundo adorou como deuses eram, na verdade, os criminosos cósmicos que Enoque condenou. E o legado deles não desapareceu completamente com o dilúvio. A narrativa sugere que os espíritos dos gigantes mortos, sendo parte espirituais e parte carnais, não puderam ascender ao céu nem descer ao lugar de descanso humano. Eles se tornaram os espíritos malignos sobre a terra, os demônios que afligem, oprimem e corrompem as almas, vagando pelo mundo sem comida e sem descanso, invisíveis mas ativos, continuando a obra de seus pais até a consumação dos séculos. Assim, a primeira parte das revelações de Enoque nos deixa diante de um abismo histórico. Olhamos para as ruínas megalíticas espalhadas pelo mundo, para as lendas de eras douradas e deuses instrutores, e vemos as sombras dos sentinelas. Compreendemos que a história humana é um campo de batalha onde forças muito além da nossa compreensão operaram abertamente. O conhecimento proibido que foi liberado, a manipulação dos metais, das raízes, das estrelas e da beleza, moldou a estrutura das sociedades humanas irrevogavelmente. O mundo antediluviano não era primitivo no sentido de ser estúpido. Era uma era de avanço aterrorizante,
onde a magia e a tecnologia eram indistinguíveis e onde a pureza da vida estava sob assédio constante. Enoque, o escriba da justiça, permanece como a testemunha solitária, o homem que viu o rosto de Deus e viveu para contar a história daqueles que viraram as costas para o céu. E enquanto o céu escurecia e as águas do abismo começavam a se agitar, preparando-se para lavar a terra da mancha dos Néfilim, Enoque sabia que aquela limpeza seria apenas o fim do primeiro ato. As profecias que lhe foram confiadas não eram apenas para sua geração, mas, como o próprio livro diz, para uma geração remota que viria. Uma geração que, talvez, veria os dias de Noé se repetirem, onde as fronteiras entre o humano e o não humano seriam testadas novamente, e onde os segredos do Monte Hermon ecoariam mais uma vez nos corredores da história. A queda dos anjos foi o evento catalisador, a pedra lançada no lago da criação cujas ondas ainda sentimos hoje, preparando o palco para o julgamento final que Enoque viu no horizonte distante do tempo. À medida que adentramos as camadas mais profundas das revelações enoquianas, deixamos para trás a mera descrição geográfica dos céus e dos abismos para confrontar o cerne da mensagem profética, a arquitetura do tempo e o destino final da criação. Se as primeiras visões de Enoque serviram para situar o homem em um cosmos vasto e habitado por inteligências angélicas, o que se desdobra agora é a crônica dolorosa e inevitável da história humana, codificada em simbolismos oníricos e estruturas matemáticas precisas, revelando que o fim não é um acidente, mas uma conclusão decretada desde antes da fundação do mundo. No centro desta narrativa escatológica, encontramos o livro das visões de sonhos, onde a história da humanidade é recontada através de uma alegoria animal complexa e perturbadora. Enoque não vê reis e impérios com nomes humanos. Ele vê touros, ovelhas, lobos e águias, uma representação que despe a história de sua pompa política e a reduz à sua essência moral e instintiva. Adão é um touro branco, puro em sua origem. Caim e Abel assumem cores que denotam suas naturezas e destinos. Mas é na degeneração subsequente que a profecia ganha um peso aterrorizante. A queda dos anjos sentinelas, ou vigilantes, é descrita como estrelas que caem do céu e se transformam em touros que cruzam com as vacas da terra, gerando bestas híbridas e violentas. Esta não é apenas uma metáfora biológica, mas uma descrição de corrupção ontológica, onde a ordem natural é violada por uma inteligência superior rebelde. O dilúvio é apresentado como a primeira grande limpeza, onde a água lava a contaminação. Mas a narrativa de Enoque faz uma ressalva crucial que muitas vezes escapa à leitura bíblica tradicional. O mal não foi extinto, apenas contido temporariamente. Após o dilúvio, a história de Israel é retratada como um rebanho de ovelhas, constantemente assediado por feras selvagens que representam as nações gentias opressoras. Contudo, o aspecto mais inquietante desta visão é a introdução dos 70 pastores. Segundo o texto enoquiano, Deus, em sua ira contra a cegueira de seu próprio povo, entrega o rebanho aos cuidados de 70 seres angélicos, instruindo-os a permitir que um número específico de ovelhas seja devorado como punição. No entanto, estes pastores celestiais, embriagados pelo poder sobre a carne mortal, excedem suas ordens. Eles matam mais do que foi decretado. Eles se deleitam na destruição. Aqui reside uma teologia profunda e perturbadora. O sofrimento excessivo da história humana, as guerras genocidas e as calamidades que parecem ultrapassar qualquer medida de justiça divina são atribuídos não à vontade direta de Deus, mas à negligência e maldade de poderes angélicos subalternos que traíram sua missão de custódia. Estes 70 pastores serão, no dia do juízo, julgados juntamente com os vigilantes caídos. A responsabilidade cósmica é inescapável. Enoque vê o momento em que um trono é erguido na terra agradável, e o Senhor das ovelhas senta-se para julgar. O livro selado é aberto.
A narrativa descreve com precisão cirúrgica o horror dos pastores infiéis sendo atirados em um abismo de fogo, seguidos pelas estrelas cegas, os anjos originais da queda, e pelas ovelhas cegas que colaboraram com a opressão. É uma cena de ajuste de contas cósmico, onde a hierarquia espiritual é invertida. Aqueles que deveriam proteger e guiar são revelados como os verdadeiros arquitetos da miséria humana. Mas para compreender a cronologia deste fim, devemos nos voltar para o Apocalipse das Semanas, talvez a estrutura temporal mais fascinante de todo o corpus enoquiano. Enoque divide a história do mundo em 10 semanas de duração variável, onde cada semana representa uma época distinta marcada por eventos espirituais decisivos. As primeiras 7 semanas cobrem o passado e o presente imediato do autor, desde a criação, passando pela era dos patriarcas, a entrega da lei, a construção do templo e a subsequente apostasia. É na 7ª semana que vivemos a era da grande corrupção, uma geração perversa, onde a sabedoria é escondida e a verdade torna-se uma mercadoria rara, desprezada pelas massas. É a partir da 8ª semana que a profecia entra no terreno do futuro absoluto, o Eschaton. A 8ª semana é a semana da justiça, onde uma espada é dada a todos os justos para que executem o julgamento sobre os opressores. Aqui, a passividade dos santos é substituída por uma agência divina. Eles não são mais vítimas, mas instrumentos da retribuição de Deus. As estruturas de poder iníquas, construídas sobre séculos de exploração e mentiras ocultas, são desmanteladas fisicamente. A 9ª semana revela o julgamento justo revelado a todo o mundo, onde as obras dos ímpios desaparecem da face da terra e o mundo é destinado à destruição, e todos os homens olharão para o caminho da retidão. Finalmente chegamos à 10ª semana, o clímax da história. Na 7ª parte desta 10ª semana, ocorre o grande julgamento eterno. É aqui que os antigos vigilantes, aqueles que ensinaram a guerra e a feitiçaria à humanidade nas eras antediluvianas, recebem sua sentença final. O céu antigo se encolhe e desaparece. Um novo céu aparece, e todas as potências dos céus brilham com 7 vezes mais intensidade. Esta não é apenas uma renovação moral, mas uma reconfiguração astrofísica. A luz do universo é amplificada. A escuridão, tanto física quanto espiritual, deixa de existir como possibilidade. A profecia das semanas nos oferece uma visão linear e progressiva, onde o mal não é uma força eterna oposta ao bem, mas um desvio temporário que tem data marcada para expirar. Dentro deste cenário de julgamento, emerge a figura mais enigmática e teologicamente explosiva dos textos de Enoque, o Filho do Homem, também chamado de o Eleito ou o Justo. No livro das Parábolas, esta figura não é apenas um Messias humano descendente de Davi, mas um ser preexistente, oculto na presença de Deus antes que os sinais e as constelações fossem criados. Enoque o vê sob as asas do Senhor dos Espíritos. A revelação de que este Filho do Homem se sentará no trono da glória para julgar a terra foi um dos pontos que mais causou atrito com o judaísmo rabínico posterior e, paradoxalmente, ofereceu aos primeiros cristãos uma linguagem para descrever a divindade de Cristo. Este Filho do Homem tem a função específica de derrubar os reis da terra e os poderosos. O texto de Enoque é enfaticamente político neste aspecto. O julgamento não é apenas contra pecadores individuais, mas contra as elites que governam o mundo através da força e da riqueza material. Eles, que colocaram sua fé em seus exércitos e em seus tesouros, que negaram o nome do Senhor dos Espíritos, serão humilhados. A descrição é vívida. Eles verão aquele que negaram sentado no trono, e o terror os dominará como a dor do parto domina a mulher. Eles suplicarão por misericórdia, mas o tempo da misericórdia terá se esgotado. A face do Senhor dos Espíritos será virada contra eles, e eles serão entregues aos anjos de punição.
A punição descrita não é arbitrária, mas uma resposta direta à corrupção que os vigilantes introduziram. O Vale do Julgamento é descrito como um lugar onde o fogo flui como água, alimentado pelo enxofre e pela própria maldade acumulada dos séculos. Os anjos caídos, Azazel e seus exércitos, são acorrentados em regiões de trevas. A ironia divina se manifesta. Aqueles que trouxeram o conhecimento proibido do fogo e da metalurgia para a humanidade, ensinando a forjar espadas e adornos, são agora consumidos por um fogo que não ilumina, apenas queima. A materialidade que eles adoraram torna-se sua prisão. O ouro e a prata tornam-se inúteis, derretendo-se diante da glória do eleito. No entanto, o Apocalipse de Enoque não termina na destruição. O objetivo final é a restauração. A terra, livre da contaminação do sangue derramado e da feitiçaria, passa por uma transformação radical. A planta da justiça florescerá. Os justos não apenas sobreviverão, eles herdarão a terra e viverão em uma abundância sobrenatural. O texto fala de uma longevidade restaurada, ecoando os dias de Adão, onde os dias dos homens serão multiplicados em paz e alegria, sem que nenhuma praga ou tormento os toque. Mas a promessa vai além do biológico. Os justos brilharão como as luzes do céu. Há uma promessa de transfiguração, onde a barreira entre o humano e o angélico se dissolve. A humanidade redimida não volta apenas ao jardim do Éden. Ela ascende a um estado de comunhão cósmica que nem mesmo Adão possuía. Enoque descreve a alegria dos anjos fiéis ao verem a humanidade reconciliada. Miguel, Rafael, Gabriel e Fanuel, os 4 arcanjos da presença, exultam não pela destruição dos ímpios, mas pela salvação dos eleitos. A harmonia celestial é restaurada. As montanhas de metal, ouro, prata, bronze, ferro, que simbolizavam os impérios e o poder mundano, derretem-se como cera diante do sol. O mundo físico, denso e opaco, torna-se transparente à glória divina. É imperativo notar por que estas visões foram consideradas tão perigosas, a ponto de serem suprimidas por séculos. O Apocalipse de Enoque oferece uma teodiceia completa, uma explicação para a existência do mal, que desafiava as autoridades religiosas estabelecidas. Ao colocar a culpa da corrupção nos anjos caídos, e ao prever um julgamento severo sobre os governantes terrenos, o livro tornava-se um manifesto de resistência para os oprimidos e uma ameaça para o status quo. Ele sugeria que o mal no mundo não era apenas culpa do pecado humano individual, mas de uma conspiração cósmica, um sistema de dominação espiritual que exigia uma intervenção divina direta e catastrófica para ser quebrado. Além disso, a especificidade do calendário enoquiano, solar e de 364 dias, implicava que o próprio culto no Templo de Jerusalém, regido por um calendário lunar, estava em desacordo com a ordem celestial, operando em tempos errados e celebrando festas em dias que o céu não reconhecia. Isso não era apenas teologia. Era uma acusação de ilegitimidade contra o sacerdócio reinante. O Apocalipse das Semanas sugeria que a estrutura religiosa oficial da época de Enoque, e posteriormente dos leitores do Segundo Templo, fazia parte da geração perversa, e não da solução. O legado destas profecias sobreviveu nas margens, guardado nas montanhas da Etiópia e enterrado nas cavernas de Qumran, esperando o momento, talvez a própria semana profetizada, em que a sabedoria oculta seria revelada novamente. A leitura destas visões nos tempos modernos ressoa com uma familiaridade assustadora. A descrição de uma natureza que se rebela, de estações alteradas, de calor excessivo e de secas que antecedem o fim, soa menos como alegoria antiga e mais como a realidade climática contemporânea. Enoque fala de um tempo em que a terra será rasgada e tudo o que está sobre ela perecerá, antes da renovação. A angústia ambiental está entrelaçada com a angústia moral. Quando Enoque encerra suas visões,
Ele deixa instruções para seu filho Matusalém e para as gerações futuras distantes, para aqueles que viverão nos últimos dias. Ele enfatiza que este conhecimento não é para todos, mas para os sábios, aqueles com olhos para ver além da ilusão material. O livro se fecha não como um ponto final, mas como um alerta perpétuo, um relógio cósmico que continua a contar o tempo até que a medida da iniquidade esteja cheia e a intervenção dos céus seja novamente necessária. A grande revelação de Enoque, portanto, é que o Apocalipse não é o fim do universo, mas o fim da mentira. É o momento em que o véu é retirado e a verdadeira natureza das coisas, a glória dos justos, a vergonha dos opressores e a soberania do Senhor dos Espíritos é tornada inegável. As profecias de Enoque nos convidam a olhar para o céu não apenas como um espaço vazio, mas como um tribunal em sessão, onde as sentenças já foram escritas e a execução aguarda apenas o cumprimento dos tempos. E assim, a voz do escriba antediluviano ecoa através dos milênios, lembrando à humanidade que, embora os vigilantes tenham caído e os impérios tenham se erguido sobre sangue, a palavra final pertence àquele que existe antes do tempo e cuja promessa é um novo céu e uma nova terra, onde a justiça habita para sempre.